Um. Olá, pessoal, tudo bem? Sei que eu estava devendo a vocês um vídeo e eu volto aqui com um vídeo que é muito legal, muito importante, muito pertinente. Estava sendo solicitado pelo pessoal e eu consegui uma pessoa abençoada que resolveu, se disponibilizou a conversar com a gente um pouco para que vocês tenham conhecimento da dupla certificação quando você passa em Direito aqui na Sanfran. Então, como isso? Dupla certificação, a possibilidade de você sair formado aqui pela Faculdade de Direito e também por uma universidade estrangeira, mais especificamente, que a FADUSP tem parceria, né? Que é a parceria do PIT. Pense, você é um advogado formado aqui pela Sanfran, formado por uma universidade europeia, podendo exercer o direito na União Europeia. Quer mais? Então, eu vou falar hoje aqui com a Rafa, que é uma pessoa de bom coração, está aqui de bom grado para compartilhar com a gente essas informações, para que você fique atento e saiba, né? Anote aí tudo que você tem que fazer para poder conseguir a vaga também, tá bom? Rafa, primeiramente, eu quero te desejar boa noite. Hoje, gente, é o Dia Internacional das Mulheres, eu já desejei para a Rafa, vou desejar de novo, porque eu sou chato. Feliz Dia Internacional das Mulheres, obrigado pela disponibilidade. Vou pedir autorização, primeiramente, para disponibilizar essa nossa conversa lá no canal, aqui no canal, porque já está no canal, o pessoal já está vendo. Você autoriza, tudo bem? Direito de imagem, de voz? Sim, eu autorizo completamente. Te agradeço pelas felicitações do Dia da Mulher. Que bom, obrigada. Imagina. Então, agora a gente pode começar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, né? Eu vou pedir que você se apresente, né? Diga para o pessoal quem é você, de onde você vem, onde você estudou, fique à vontade. Eu vou te conduzindo também qualquer coisa. Olha, gente, prazer falar com vocês. Boa noite também. Eu sou a Rafaela, hoje eu sou graduada em Direito da Universidade de São Paulo. A minha origem é da periferia de São Paulo. Eu sou paulista da periferia, sempre estudei em escolas públicas. No fim do meu ensino médio, eu entrei no meu primeiro curso da USP, que não foi na Sanfran. Eu fiz letras antes de fazer Sanfran. Fiz letras na USP, na FEFELESH. Foi meu primeiro curso e eu entrei muito cedo. Eu entrei com 17, 18 anos, eu já estava fazendo esse curso. Exerci a profissão de professora, fui professora de idiomas, justamente fiz a habilitação em francês, e isso linka um pouco com essa trajetória depois de fazer parte do PITES. Depois de alguns anos exercendo esse ofício de professora de idiomas, eu decidi buscar novos ares, novos horizontes para atuação profissional. Dei uma pesquisada sobre cursos que tinham a ver comigo, sempre me identifiquei mais com cursos da área de humanas e imaginei que direito seria uma boa para abrir novas oportunidades profissionais. É um curso muito eclético, tem várias possibilidades de atuação, e foi esse interesse por essa abertura de possibilidades que me levou ao curso de Direito. Prestei o vestibular mais uma vez. A minha turma foi a primeira turma do SISU, quando o SISU passou a possibilitar o ingresso na Sanfran. Ainda não haviam as cotas étnicas, mas havia essa possibilidade começou essa possibilidade de ingressar pelo SISU. Então, foi a primeira turma em que nós tivemos ingressantes de várias partes do Brasil. Isso foi ótimo, já foi um caminho na direção de promover a diversidade na Sanfran. Enfim, entrei na Sanfran por questões de profissionais e não imaginava que ia me apaixonar profundamente pelo curso. Escolhi certo, o direito tem tudo a ver comigo, e não só a profissão, como os temas que são debatidos no curso de direito. Eu sinto que esse curso me proporcionou uma profunda formação em cidadania, conhecimento em cidadania. Então, se você planeja ser um futuro calouro, recomendo fortemente o curso, não só por conta das possibilidades profissionais.
Agora sim, sobre o PITES. Que legal. Desculpa só te Sim. interromper. Então, você já comentou, você veio de escola pública, né? Você veio pelo SISU. Você poderia mencionar qual foi a escola pública que você veio? Foi algo de alguma ETEC? Ou foi escola estadual mesmo que não tinha ensino técnico? Isso é importante, porque o pessoal acha que só entra quem é da ETEC, porque a ETEC é Quem é da boa. ETEC ou escolas de aplicação de universidades públicas, que são muito boas também, são públicas e de uma qualidade muito alta. Mas não, eu fiz uma escola estadual, inclusive o meu terceiro ano do ensino médio foi no noturno, para você ter uma ideia. Eu trabalhava durante o dia, fazia aulas no noturno, eu não era uma boa aluna no terceiro ano do ensino médio, eu faltava bastante, mas veio dessa origem, de escolas estaduais públicas do primeiro ano do primário, do ensino fundamental, até o terceiro ano do ensino médio. Essa Que é a minha legal. Perfeito. Eu vou te fazer perguntas antes de falar sobre o PITES, mas Sim, você já se formou aqui na Sanfran? Você está em vistas? sim, eu já me formei na Sanfran, agora eu estou na pós-graduação. Voltei para a FEFELESH e hoje eu sou aluna do mestrado da USP na área de filosofia. E lá eu estudo filosofia e direito também. Que legal, perfeito. Então, acerca de intercâmbios, de uma maneira geral, quando você estava lá no terceiro ano, fazendo um pré-vestibular, você falou, eu quero entrar no... Não, você entrou na letras, né? Depois que você se Sim. formou em letras, vou para o direito, e já com aquela pretensão de, em algum momento, fazer um intercâmbio, você já tinha essa noção de que você queria fazer um intercâmbio? Vou te explicar como foi. No ensino médio, não. Eu não conhecia, naquela época, não tinha nenhum amigo, não conhecia nenhuma pessoa que tinha saído do Brasil. Talvez os patrões da minha mãe, porque minha mãe é empregada doméstica, eles sim tinham ido para fora do Brasil. Esse era o meu contato com pessoas que já tinham saído do Brasil. Eu nunca tinha saído do Brasil, então eu nem pensava nisso. Na letras, como eu fiz a habilitação em francês, várias pessoas do meu curso tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio e conhecer a França e a Europa de forma geral. Aí começou a ideia, a vontade, mas ainda era algo muito não amadurecido para mim, mesmo porque eu era muito jovem. Mas eu imaginava, já tinha informação que a Universidade de São Paulo e as universidades públicas em geral e o investimento em educação era uma das formas de conseguir finalmente conhecer outros países. E eu diria que foi na letras que essa vontadezinha de conhecer a França, conhecer a Europa, começou a surgir em mim. Na Sanfran, eu já era bem mais madura, eu já tinha mais capacidade de fazer os meus sonhos se tornarem realidade e também acredito que havia uma proposta mais clara para facilitar esse tipo de intercâmbio, e aí eu comecei a trabalhar para fazer isso se tornar realidade. Que legal, parabéns, perfeito. E agora, casa com uma pergunta bem interessante, também bem pertinente. Você veio de uma escola pública, acabou de citar mãe empregada doméstica, via que a sua realidade era distinta de muitas pessoas que agora entram na universidade. Quando você entrou na USP, num contexto geral, quais dificuldades assim, você encontrou como um primeiro impacto de realidade de vidas mesmo? Porque a gente percebe que são realidades distintas, né, das origens dos nossos colegas, né, não só na Sanfran, mas na USP como um todo. O que foi mais impactante para você? Foram duas coisas. Primeiro, a diferença de idade. Eu não era muito mais velha que os meus colegas, porque não acredito que eu era tão mais velha, mas eu já estava na minha segunda graduação, então eu era um pouco mais velha. Só esse pouco mais velha já foi como que eu posso dizer? Promoveu uma barreira bastante difícil de ser transposta. Fora isso, claro, condição socioeconômica. Acredito que no noturno, por estar no noturno, eu tinha contato com pessoas que, como eu, são trabalhadoras e trabalhadores. No noturno, essa distorção da realidade é um pouco menor. Não sei se hoje se tornou
uma parcela do curso que é ainda mais próxima da realidade. Mas no noturno eu sentia que tinha pessoas também que sabiam dessa realidade, de você precisar trabalhar para garantir a sua permanência. Mas ainda assim, no primeiro ano, muitas pessoas entraram pelo noturno e depois, justamente, o matutino, ele é um período de aulas conhecido por congregar essas pessoas com mais privilégios. E muitas pessoas que entraram pelo noturno rapidamente conseguiram a transferência do curso para o período diurno, justamente porque elas não se identificavam, elas precisavam estar ali naqueles grupinhos que já vinham desde o ensino médio, quando elas cursavam, faziam o curso delas em escolas renomadas em São Paulo, elas já se conheciam de alguma forma. Mesmo pessoas, como eu falei, que vinham de outros estados, embora trouxessem essa diversidade do sotaque, de proveniências diferentes do Brasil, muitas delas eram e são privilegiadas também, nesse aspecto de background socioeconômico. Então, mas, sobretudo, essas panelinhas que vêm direto de escolas renomadas foram o choque de realidade maior que eu tive. Assim, você não tem como entrar nessas panelinhas, mas com o passar do tempo, com o desenrolar do curso, eu acredito que essas pessoas foram mudando para o período diurno. Elas foram se concentrando no período diurno, e eu, por ter feito no noturno, eu tive mais contato com pessoas que são como eu, embora naquela época elas fossem não muitas, mas sinto que com o passar do tempo elas têm se tornado cada vez mais numerosas. Perfeito. Eu ainda sinto, mesmo que você, essa questão das panelinhas, e apesar de ser uma cidade muito grande, parece que é muito pequena, porque, de fato, estudou comigo em escola X, Y, a gente fazia o pré-vestibular junto. No final, tá tudo em casa, né? O cursinho que eles fizeram juntos, o lugar de lazer que eles frequentam, é bem isso. Você não tem esse tipo de coisa, e embora algo fica muito claro na minha mente, embora a recepção tenha sido para todos e todos tenham ali festejado juntos, dentro de uma semana as pessoas já não se cumprimentavam mais no elevador. Então é bem isso. Infelizmente é algo que são 200 anos, né? Quase 200 anos. Vou falar agora de uma coisa muito importante que todo calouro tem medo, né? Principalmente essas pessoas que vêm de realidade que a gente veio. Idioma. Fala para mim, você já tinha familiaridade com algum idioma? Agora eu sei que você já tinha por causa da sua segunda graduação, né? Que foi em letras francês. Antes, você tinha alguma familiaridade com algum idioma? Caso não, como se deu o processo de aprendizagem, além do francês que você agora estava desenvolvendo na graduação? Sim, eu amo idiomas, eu amo linguagem, não à toa fiz letras, e amo também essa questão de contato entre culturas, contato intercultural. O francês eu aprendi na Universidade de São Paulo, eu devo muito a letras e a essa graduação que eu fiz, e não foi fazendo um cursinho por fora, foi indo ali todos os dias para a faculdade. O inglês eu tenho proficiência em inglês, e vai parecer bizarro, mas acho que várias pessoas já passaram pela mesma situação que eu, principalmente amigos que vieram, como eu disse, desse mesmo background socioeconômico. A gente gostava muito de cultura de língua inglesa, música, filme, então a gente batalhou, eu e os meus amigos, e meio que aprendemos de forma autodidata, mas eu nunca fiz um curso numa escola de idiomas, por exemplo, nunca fiz. Foi por interesse, numa época que a gente não tinha muito acesso à internet, então foi por esse meio, de música, filme, cultura de língua inglesa, e foi isso. Aprendi, falo inglês, mas foi adquirido de forma autodidata. Que legal, é isso aí. Eu também sou autodidata, a gente é assim, ou a gente se vira, ou a gente fica para trás. Mas vocês que vão entrar, não se preocupem, porque tem dentro da Sanfran o Centro de Idiomas, né, que agora está lá junto com a Poli. Então, vocês, não tem condições de pagar, tem bolsa de 100%, tem bolsa de 50%, o pessoal vai fazer de tudo, né? Você vai se inscrever e vai conseguir, tá? O importante é não desistir, não
olhar para esses abismos e achar não tem jeito e parar ali, ficar de braços cruzados. Se você ficar assim, os outros continuam ascendendo, continuam já na posição que sempre tiveram e você continua ali sempre retrocedendo. Não se preocupem, tem bolsa para vocês, tem condições de fazer idiomas, e todos os idiomas, francês, inglês, alemão, espanhol, tá bom, gente? Tem até russo, se eu não me engano. Sim, eu quero ressaltar algo, de forma alguma essa minha narrativa de ter aprendido inglês sozinha é meritocrática. A mentalidade em relação a essas ferramentas que possibilitam viver a faculdade de Direito e a universidade como um todo de forma mais adequada, ela está mudando, e sim, já existem bolsas e formas de garantir que todos tenham acesso ao aprendizado de idiomas. Só para fechar. Perfeito. Não, pior que é mesmo. É verdade. Então, agora a gente vai para o pitch, propriamente dito. Para não ficar tão extenso aqui, né? Porque eu também não quero tomar o seu tempo. Pense, se você pudesse resumir o pitch em 30 segundos. O que é o pitch? O PITS é algo que garante a qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem dos alunos, tanto no Brasil quanto na França. Eu acho que isso dá 30 segundos, mais ou menos. E, se não der, eu complemento dizendo que, para mim, o PITS é uma chance de mudar a sua trajetória de forma incrível você não vai ser o mesmo depois que você participar do PITS. Eu acho que agora, com certeza, deu 30. Boa, gente, só para... Desculpa, Pode falar? Só para vocês não ficarem confusos, porque eu falei a sigla, tá? O que é o PITS? O PITS é uma parceria internacional triangular do ensino superior, que foi aquilo que a gente comentou lá no início. É uma parceria entre a Faculdade de Direito da USP com uma instituição, né, porque é Lyon, apesar de ser 3, né, com uma instituição lá da França, para que a gente estude que a gente estude o direito, né, aqui na Sanfran, e também o direito francês, para no final ser formado tanto na Sanfran quanto lá em Lyon. E não se preocupem, que nem todo mundo pode ir também. O professor vem, né? Eu acho que a gente vai falar disso mais à frente. O professor vem e as aulas são ministradas em francês. Por isso que a Rafa está falando um pouco dessa questão do idioma, da importância do francês, que ela já veio de lá, né, com a bagagem. Você também, né, caiu no seu colo o PITS, né? Já tinha o francês. Perfeito, obrigado pela explicação. Você ia falar alguma coisa, por favor. Eu ia ressaltar esses dois aspectos. Primeiro, o aspecto geral, não pessoal. O PITS é motivo de muito orgulho em Lyon. Eles têm um orgulho enorme de promover o conceito, né, de internacionalização da universidade. Eles têm orgulho de ressaltar quantos estudantes não franceses fazem parte da universidade. E é bastante alto. Se eu não me engano, é cerca de 30% dos estudantes da Universidade de Lyon não são franceses. Eles têm muito orgulho dessa cifra. Para a USP também, o nosso ensino é muito melhorado, aprofundado, diversificado por conta dessa parceria. Então, a Universidade de São Paulo, porque não é só a Sanfran que tem essa parceria com o Lyon, são várias unidades dentro da USP, mas especialmente a Sanfran tem muito orgulho e sabe a importância desse programa. Da perspectiva pessoal, como eu disse, muda a sua trajetória, faz com que você tenha novas perspectivas de trabalho, de estudo, te dá oportunidades que você nunca teve antes de passar a fazer parte do programa. Foi o meu caso, foi o que aconteceu comigo, a minha vida mudou, não só em perspectiva profissional, mas também de experiências que passaram a fazer parte da minha bagagem. Então, é muito legal. Muito feliz de ter parte desse programa. Orgulhosa, isso daí. Tem que dar a César o que é de César, né? E a USP o que é da USP, porque a gente também faz por onde, né? Agora, eu gostaria de saber
A gente falou do PITES, e o que é propriamente dito essa dupla certificação? O que tem que fazer para ter essa dupla certificação, essa dupla titulação? O que tem que cursar? São quantas disciplinas? Vou te explicar. Antes de tudo, da gente começar a falar dos detalhes burocráticos, eu quero ressaltar que as regras do PITES mudam com bastante frequência. Então, procure estar sempre atento e, por favor, não fiquem bravos comigo se alguma coisa já tiver mudado. Eu procuro sempre me inteirar, mas as coisas mudam bastante. Esse é até um dos... se eu tivesse que ressaltar alguns defeitos do PITES, porque as regras ainda não estão muito claras, é um programa que está passando a completar 10 anos, já mudou a vida de muita gente, mas ainda é muito jovem. As regras mudam muito. Mas agora, indo direto ao ponto. O que é preciso para completar o PITES? Fazer 10 matérias que vão ser ministradas por professores que virão até a Sanfran, e essas matérias são ministradas em francês, e você vai ter que dar suas respostas em provas e trabalhos em francês. Essas 10 matérias, elas têm carga horária diferente para algumas, mas a grande maioria, salvo engano, é de cerca de 30 horas de estudo e de aulas. O que você não precisa para completar o PITES? Você não precisa ir para a França, você não precisa fazer necessariamente um intercâmbio. Você faz se você quiser e se você tiver, claro, as condições materiais que são requeridas. Mas você não precisa ir para a França. Você precisa concluir 10 matérias sobre direito francês. Perfeito. E quando começaram as aulas? Como foi para você, né? Como foram essas aulas presenciais, volume de conteúdo, domínio do idioma, né, falado? Você já tinha lá a experiência dos 5 anos que você passou estudando, não sei se são 4 da letras, né? Como é que foi para você o domínio dessas novas aulas, desse intensivo? Deixa eu ver o que eu posso destacar. As aulas do PITES são muito boas. Elas são muito boas, mas elas são bastante tediosas. O método de ensino da França ele é bastante tedioso. O professor ele chega com a aula toda redigida num papelzinho de palestra e ele lê aquilo com muito detalhamento. O ensino da França ele é muito mais formal do que o nosso. O nosso é mais informal, mas não tenho nenhuma crítica com relação à qualidade. São aulas muito boas. Eu senti essa qualidade. Fiquei muito alegre por estar entrando em contato com o direito francês, essa perspectiva de direito comparado, de aprender sobre direitos de outros países, é sempre muito interessante. Sobre o idioma, não foi difícil, pelo menos para mim, entender o que os professores diziam, e não acredito que foi para os meus colegas também difícil esse contato. Alguns professores têm, inclusive, a preocupação, aliás, alguns não, a grande maioria tem a preocupação de usar um vocabulário simples, de falar devagar, de ouvir os alunos. Então, é um espaço que eu sinto, não acho que faço uma injustiça ao dizer que é um espaço de acolhimento, porque há uma preocupação do professor em ser claro, em ser acessível e ouvir o aluno também. Caso ele queira falar, ninguém é obrigado a falar. Uma coisa que eu destacaria de problema de linguagem, eu sinto que as alunas e os alunos do PITES, eles têm bastante dificuldade para escrever. Eu sinto que, às vezes, não dá tempo de você avançar com o idioma escrito, na velocidade que o PITES requer, e muitas pessoas acabam cometendo erros de grafia, erros de gramática, e não fiquei sabendo que nenhum professor deu uma penalidade alta por conta disso. Eles sempre penalizam um pouco, diminuem um pouco a nota, mas ninguém deixou de fazer o curso por causa disso. Mas, sendo bem sincero, eu acredito que as pessoas têm bastante dificuldade para escrever, muito mais do que para falar e para escutar. E, falando em nota, outra coisa que eu destacaria, as notas do PITES costumam ser bem mais baixas que as notas normalmente atribuídas na Sanfran, não a ponto de você reprovar, mas elas são bem mais baixas, porque o sistema de nota francês, ele parte de outros pressupostos. Lá, ninguém tira 10.
raramente se tira 9. As notas costumam ali ficar num range entre 5 e 7, no máximo 7,5, 8. Então, essa é a média de notas do PITS. Outra coisa que eu queria destacar é que também o sistema de notas francês, ele não vai de 0 a 10, ele vai de 0 a 20. Mas quando a sua nota aparece no Júpiter, aparece, enfim, quando você recebe a sua nota final, ela já foi reconvertida para nosso esquema de notas brasileiro, que é de 0 a 10. Mas mesmo assim, a sua nota fica sempre baixa, ali entre 5 e 7,5. Ela nunca passa disso, porque é como as coisas são no sistema francês. Perfeito. Você chegou a fazer um intercâmbio para a França? Sim, eu fui e fiquei cerca de 8 meses num ano bem difícil, que foi o ano da pandemia, do início da pandemia, foi em 2020. Então, quais tópicos da desigualdade, né, dificuldades estruturais, estão presentes na realidade de quem quer fazer o intercâmbio e é baixa renda? Esses problemas enfrentados. Acho que você já falou um pouquinho, né? Você tem, claro, que passar, tem que ter uma renda. Você pode falar um pouquinho mais do que você presenciou à sua época? Acho que o maior problema é que, enquanto a mentalidade esteja mudando de uma percepção meritocrática desse acesso à internacionalização, ela ainda não mudou por completo. Então, a gente exige primeiro que o aluno de baixa renda ele tenha um resultado igual ou melhor para conseguir o intercâmbio. Isso tem que ser o melhor. Vou explicar essa questão. Desconsiderando todas as dificuldades materiais de ter que trabalhar bastante, por exemplo, durante a graduação, e em contrapartida, eles não oferecem um subsídio econômico por parte da universidade mesmo. A universidade ela tem bolsas de mobilidade, que eles chamam, mas o critério para atribuir essas bolsas, até pouco tempo atrás, era exclusivamente a sua nota na faculdade. Isso desconsidera que muitas pessoas têm que trabalhar bastante durante a graduação. Então, o que eu poderia destacar como dificuldades para ter acesso ao intercâmbio? Primeiro, você precisa conseguir a vaga na universidade parceira. Essa vaga, ela é atribuída por questões de nota, só que você precisa fazer, aliás, vou explicar melhor. Para você conseguir uma vaga no intercâmbio, você precisa apenas fazer parte do programa PITS. Se você faz parte do programa PITS, você pode ir para o intercâmbio se você quiser e puder. Só que para ingressar no programa PITS, você vai ser avaliado pela sua nota. Só isso já é uma barreira bastante grande. Essa nota exigida é muito alta? É desproporcionalmente alta? Não, não é tão alta assim. Ela é uma média que está de acordo com a média geral da faculdade. Só que quando uma pessoa tem que trabalhar 8, 10 horas por dia durante a graduação, por vezes ela acaba ficando abaixo da média da faculdade, não tem nenhum problema nisso, considerando que ela tem que trabalhar muito. Então, esse eu acho que é o primeiro grande desafio. Entrar, ser aprovado, passar a fazer parte do programa PITS. Quando você passa no PITS, você, ok, agora eu faço parte, eu tenho direito a fazer as disciplinas, as 10 disciplinas, e posso viajar para a França se eu quiser. Aí vem outra barreira, porque querer, acho que a grande maioria das pessoas quer, mas querer nem sempre é poder, falta o dinheiro mesmo. Aí entram as bolsas mérito, que não são da Sanfran, elas são da USP, de um órgão da USP chamado Alcane. Ela distribui essas bolsas mobilidade, que são conhecidas como bolsas mérito. E eles deixam bem claro, desde logo, o parâmetro. São as melhores notas da USP. São as melhores notas em cada unidade. Aí já é muito mais desproporcional a exigência de frente a uma pessoa que
que, como eu disse, precisa trabalhar, precisa se responsabilizar pelo cuidado da família e etc, e etc. Aí é bem ilógico para mim, porque até pouco tempo atrás, como eu disse, não havia uma adoção de um critério socioeconômico, era só mérito. Outras unidades da USP estão começando a pensar mais à frente. Na FAO, por exemplo, a FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela é conhecida por ser muito progressista. A FAO, hoje, ela atribui bolsas de mobilidade e ela não usa mais o critério mérito. Ela fala, eu vou dar essa bolsa para quem comprovadamente tem menos renda. E isso seria o ideal. Na Sanfran, ainda não é assim. Existe um movimento para congregar as duas coisas, um critério de mérito, que é o principal, e, com o passar do tempo, um critério subsidiário, que é necessidade socioeconômica. Mas você não avalia a necessidade socioeconômica de todas as pessoas que estão participando desse concurso, dessa seleção. No meu caso, por exemplo, eu ganhei um bônus na minha nota de meio ponto, havia minha nota lá, minha nota ao longo do curso, e eu ganhei um bônus de meio ponto na minha nota, porque eu tinha um background socioeconômico desfavorecido. No ano em que eu participei dessa seleção, foram atribuídas 10 ou 11 bolsas de estudo para alunas e alunos da Sanfran. Eu fui a única aluna daquele ano que ganhou um bônus por critério socioeconômico. Ou seja, poucas pessoas pobres participaram daquela seleção. Entende que a barreira começou muito antes? Então, assim, a grande consideração que eu faria vão exigir de você nota, vão exigir de você mérito acadêmico, e mesmo quando você conseguir esse mérito acadêmico, ainda vai faltar dinheiro, ainda vai faltar... porque a bolsa, e vou falar também, mencionar o valor da bolsa, que à época era de R$20 mil. Hoje não sei como está, talvez tenha subido para 25, mas não fiquei sabendo de grandes atualizações desse valor. Uhum. Então, são graus e graus de dificuldade e de exclusão. Você precisa ter nota para entrar no PITS, depois você precisa ter nota para conseguir a Bolsa Mérito, depois, mesmo que você consiga a Bolsa Mérito, talvez falte dinheiro e condição socioeconômica. A vaquinha, a gente vai fazer vaquinha. O pessoal tem feito Exato. vaquinha nos últimos anos, né? A gente está com pouco tempo, cerca de 4 minutos Sim. e meio. Eu vou fazer 2 últimas perguntas para você, tá? Concomitantes. Que conselhos você daria para quem quer fazer o PITS? E tem pretensão de voltar para exercer o direito na França, já que você já terminou? Você tem esse direito, né? Já que a gente tem esse poder de, pode exercer na União Europeia. Sobre o conselho que eu daria para os meus colegas, apesar de todos esses critérios injustos, não desistam. Um dia eles vão mudar, mas mesmo enquanto eles não mudarem, não fiquem esperando eles mudar. Eu confio no talento de vocês. Vocês vão ter ótimas notas, vocês vão conseguir congregar todas essas necessidades e realizar o sonho de vocês, porque eu, que não sou nada especial, consegui, que dirá vocês. Então, continuem investindo nesse sonho de vocês. E uma das coisas que eu diria tentem manter a disciplina. Para mim era mais fácil porque eu era um pouco mais velha. Isso já ajuda com questões de disciplina mesmo. E trabalhem isso em vocês. Agora, voltar para a França, eu não sei, eu gostaria muito de viver na França, mas se eu tivesse que voltar para a França, seria para realizar um outro sonho meu, que é exercer a docência. Gosto de ser professora, quero ser professora, e se fosse para voltar para a França, seria para continuar realizando esse sonho meu. Que perfeito, parabéns. Obrigado pelas palavras de incentivo para a gente não desistir, para a gente persistir, para a gente ter um método de estudo, né? Para a gente focar, por mais que sejamos novos. Eu também gostaria de falar que eu passei no PITS, esse último que teve, né? Por isso que é tão bom estar falando com você, para continuar
reforçando, sabe, a minha alma, porque de fato não é fácil. Os olhos ali de reprovação, o que você está fazendo aqui? Como é que você conseguiu? Por que você fala tão bem? Mas você fala inglês, você fala espanhol, e agora você quer falar francês, você quer ir para a França? Eu vou para a Europa X vezes por ano, então é um ambiente hostil, mas a gente está ali para resistir, né? Obrigado por ser essa inspiração para a gente, tá bom? Parabéns pela sua trajetória, Rafa. Eu não tenho dúvida que você vai ser uma excelente professora, tá aqui, tá gravado. Quando você estiver lá no pós-doutorado, estiver na titularidade lá, sabe? Professora titular da USP, vão olhar aqui, olha, eu vi a professora Rafa, entendeu? Vai dar tudo certo. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Rafa, muito obrigado por disponibilizar esse vídeo para o pessoal, né? Esse depoimento. Tudo na nossa vida é sempre galgando, né? Esses degraus que parecem mais muros, muralhas, né? Que a gente não dá passo, a gente tem que escalar. Mas a gente não vai desistir enquanto não mudar a nossa realidade, enquanto não mudar a realidade da nossa família, enquanto não romper o ciclo, enquanto não fizermos uma transformação estrutural no nosso país, nessas instituições, vai dar tudo certo. E se eu conseguir a vaga para ir para lá, eu vou falar, oi, gente, estou aqui, a Rafa falou, olha aí, e vou fazer um vlog. É isso, Rafa. Olha, eu peço para você contar comigo em todas as suas dúvidas, me manda mensagem, estou totalmente à disposição para ajudar você e as pessoas que acompanham o seu canal. Entre em contato comigo, procure o Edivan e ele passa o contato para mim. E força, você já é um sucesso, você Perfeito. já é um grande sucesso. Muito obrigado, querida. Olha, sucesso mil para você também, uma boa noite. Fique bem, tá bom? É isso, pessoal. Essa foi a Rafa falando com a gente. A gente se encontra num próximo vídeo, quem sabe. Tchau, Rafa. Boa noite. Tchau. Obrigado.